Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Trago hoje aqui uma partida histórica de Anatoly Karpov, ex-campeão mundial, jogando contra Grigorich, um autor de livros de xadrez, um dos melhores jogadores do mundo na década de 60. Uma partida muito bacana, tá bom? E quero fazer um convite pra você às 9h15, hoje às 21h15, live com o grande mestre André Diamante. Te espero lá, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos à partida, vamos lá! Anatoly Karpov, que estamos aí apreensivos acompanhando as notícias, né, sobre Anatoly Karpov, que sofreu um acidente aí. Vamos torcer para que ele tenha uma recuperação rápida e saudável aí, né? Muito bem, Anatoly Karpov aqui no 1973, temos aqui o jovem Karpov jogando contra o Grigorich, que é um forte jogador, e a partida começa aqui com o peão do rei pelo Karpov, E5, aqui temos o desenvolvimento dos cavalos e uma abertura Ruy Lopes aqui, ou espanhola, pelo Karpov. Vamos ver como segue A6 aqui então, a variante Morph, né, a defesa Morph. Bispo em A4 mantendo o bispo no tabuleiro, cavalo F6 desenvolvendo aqui com o tempo sobre o peão, e aqui o Karpov faz roque deixando o peão. Em geral a turma não toma, né? É possível tomar, mas a turma prefere desenvolver o bispo aqui em E7, fazer o roque e tudo mais. E as pretas no final das contas não ganham um peão capturando em E4, as brancas vão recuperar porque tem um desenvolvimento mais acelerado, ataques na coluna E, pressão em E5, o defensor é frágil, não dá pra pensar em ganhar peão aqui. Decisão boa do Grigorich, desenvolvimento do bispo, torre em E1, B5 perseguindo o bispo, ele só tem uma casa e agora D6 possibilitando a movimentação do cavalo, né? Então esse lance aqui protege o peão central, dá liberdade para o cavalo vir atrás do bispo e também ameaça bispo G4. E agora, qual que é a prioridade? Jogar H3 ou C3? Muitas vezes os jogadores aqui preferem jogar C3, de forma a preservar o bispo da Ruy Lopes, tá? Para poder realmente escapar com o bispo, se preciso for, né? Aqui as pretas seguem com o roque. E agora sim o lance H3, aqui evitando a entrada do bispo em G4. O Rafa, tem uma dúvida, e se jogar bispo G4 direto aqui não é uma boa? Aqui é o seguinte, pessoal, é possível jogar com H3, bispo em H5 e D3, tá? Então aqui não tem problema de ficar cravado no momento, o peão tá bem protegido e os peões em C3 e D3 estão evitando aqui todo tipo de complicação, tá? Então estão controlando aqui as casas centrais. Seria possível jogar dessa forma, o cavalo de B vai para casa de D2 e por aí, protegendo aqui o cavalo e por aí vai, tá bom? Seria também possível. Melhor para as negras realmente é fazer aqui o roque. A partida seguiu aqui com H3 e agora cavalo B8, um lance aparentemente estranho, muito comum nessa variante da Ruy Lopes, saindo da frente do peão de C e depois vai manobrar o cavalo, remanobrando aqui o cavalo, tá? D4 foi jogado diretamente pelo Karpov, cavalo de B em D7 desenvolvendo, cavalo de B em D2, as manobras típicas aqui de Ruy Lopes, bispo B7 foi jogado e agora bispo C2, dando a liberdade para o cavalo, porque o peão de E4 já estava atacado duas vezes e o cavalo quer jogar para F1 G3, então para isso quem garante isso aqui agora é o bispo e a torre, né? Muito bem, a partida seguiu com C5 atacando o centro, D5 fechando a diagonal de casas claras e aqui cavalo em 8, o Grigorich quer jogar agora com o lance F5 possivelmente. Cavalo em F1 foi jogado, G6 é um lance muito forte que já se prepara para evitar os saltos do cavalo, aqui seja para F5 ou para H5 no futuro. O Karpov segue com bispo H6, opa, e agora? Tem que cobrir de cavalo aqui, né? Cavalo G7 e o Karpov segue com cavalo em E3, olha aí, não em G3, mas em E3, lutando também pela casa de F5, né? E também atuando na ala da dama, um pouquinho aqui, ó, na casa de C4, legal. Cavalo em F6 foi jogado, A4 atacando a ala da dama, rei vai para a casa de H8 e agora B3 jogado aqui pelo Karpov. Temos torre em B8, dama em E2, pressão já no ponto de B5, vai ser uma constante aqui nessa partida, a pressão para cima do peão de B5. Bispo C8 foi jogado de forma a trazer mais uma defesa e agora temos A por B5, A por B5 e o Karpov joga o lance torre A7, que é uma decisão muito interessante aqui do Karpov, tá? Porque ele decide entregar o par de bispos. Rafa, por que que é isso? Porque as pretas vão jogar cavalo G8 no próximo lance e o Karpov sabe disso.
Cavalo G8, além de trazer mais uma proteção para o bispo, ataca o bispo de H6 e o bispo de H6 não vai ter uma casa boa, né? Então vai ter que jogar bispo por cavalo. Então, muitas vezes, o que os jogadores fariam numa posição como essa? Muitos jogadores fariam o lance, por exemplo, o cavalo F1, para poder combater um cavalo G8 com o bispo D2 e preservar o par de bispos, né? Então, muita gente jogaria dessa forma. Agora, o Karpov já mostra todo o seu entendimento aqui da posição quando ele faz o lance torre A7, permitindo o cavalo G8 para jogar bispo por G7. E o que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo aqui que ele não tem problema em jogar sem o par de bispos. Ele acredita que o bispo aqui de Casas Escuras das Negras não é um bispo que vai brilhar muito. E ele segue então com essa decisão aqui, bispo por G7. Rei por G7 foi jogado, o Karpov leva as peças agora para a ala da dama, a torre de A1. O cavalo vem para casa de F6 e aqui bispo D3, reforçando a temática ali do ataque no peão de B5, né? Bispo D7 foi jogado, aqui o Gligorich coloca mais uma defesa para cima do peão. E agora dama em A2, passando a dama também ali para a ala da dama, hein? Cavalo em A8 foi jogado, temos a dama na casa de A6, torre B6, tira a dama daí, tudo bem, dama vem para A5, fica aqui cravando a torre, tudo bem que a dama está protegida. A partida seguiu com o cavalo em F6 e agora um lance muito legal aqui do Karpov, muito forte aqui o lance, bonito o lance aqui do Karpov. Cavalo G4, olha a confusão que ele aprontou aqui já nessa posição, né? Por que é tudo isso? Olha a cadeia de peças sobrecarregadas, né? O cavalo tá ajudando a defender o bispo porque a dama tá quase sobrecarregada defendendo a torre e o bispo também, né? Então aqui como é que o Karpov quer tirar proveito disso? Jogando cavalo G4. Por quê? Se o Gligorich inventa de jogar cavalo por G4 agora, olha só o que acontece. Torre por D7, legal, né? E aí depois aqui de dama por D7, dama por B6 e o peão de B5 vai cair. Porque o cavalo está atacado. Aqui ainda é possível jogar um lance intermediário ou voltar o cavalo, tanto faz. O fato é que esse lance intermediário é um pouquinho melhor para não dar tempo aqui das brancas jogarem torre A7, que é uma ameaça, né? Então aqui teria esse bispo D8 aqui, permitindo dama toma, e o cavalo volta para proteger a dama, e as brancas têm uma posição bacana com um peão a mais. Tudo isso para ganhar um peão? Mas não, um peão na mão do Karpov é praticamente uma vitória, né? Então aqui cavalo G4 exclama duas. O Gligorich enxergou tudo isso e jogou aqui torre B8, propôs a troca das damas, né? Continua defendendo aqui o peão de B5. Karpov segue com cavalo por F6, bispo por F6, dama C7, olha que legal, pressão agora para cima do bispo de Casas Claras. Temos dama por C7, torre por C7, abrindo o caminho para outra torre entrar. Karpov vai jogando aqui, imparável aqui o Karpov, né? A partida seguiu com torre de F em D8, protegendo o bispo. Temos torre de A em A7 e o bispo escapa. Legal aqui a manobra do Gligorich, né? Um grande jogador, ele passa a torre, volta com o bispo e tá protegendo, tá garantido aqui em F7, né? Duas torres na sétima são muito perigosas, mas o Gligorich encontrou uma boa defesa. O Karpov não vai desistir tão fácil. Para quem que ele vai para cima agora? De novo ele vai para cima do peão de B5, torre de A aqui em B7. O rei vai para casa de G8. Por enquanto tá seguro aqui o Gligorich, ele montou uma fortalezinha aí. E agora o Karpov melhora aqui a posição jogando G4, inclusive querendo jogar um G5. H6 evitando, H4 reforça, temos torre por B7, torre por B7. E aqui a coisa começa a esquentar porque o Gligorich faz o lance C4 aqui. Uma ideia muito legal do Gligorich, uma ideia genial para falar bem a verdade. E aqui o Karpov segue então com B por C4, B por C4 e bispo E2, vamos entender, né? Aqui é o primeiro ponto que a gente precisa parar um pouquinho para entender o que está acontecendo, né? E aqui é o seguinte, pessoal, genial essa ideia do Gligorich e o Karpov genial em não cair nisso, porque ele não joga bispo por C4. Rafa, não tem nada de genial nisso, torre C8 ataca o bispo e ataca o peão. Não é isso, galera, torre C8 não é um bom lance aqui nessa posição, tá? Por que que não é um bom lance? A torre não pode sair, por exemplo, o bispo E2, a torre não pode sair da fileira do fundo, tá? As pretas vão ter problemas eternos aqui, as brancas ganham o jogo por força. Aqui F8, por exemplo, G5, e depois do recuo do bispo, o cavalo vai vir aqui para a casa de F6, o bispo vai vir para B5, não tem como parar essa ideia, tá?
Então aqui, ó, só para exemplificar aqui para vocês um pouquinho, dá para tentar forçar tentar incomodar um pouco, mas uma hora chega e aqui não tem jeito, aqui já não tem mais jeito, né, de salvar aqui o bispo, né? Esse bispo A4 aqui tá vindo cavalo G8 com forte ataque, aqui realmente não tem o que fazer e as brancas vão ganhar. Então, galera, a ideia não é jogar com torre C8. Por que esse lance foi genial? Porque esse bispo por C4, que o Karpov não jogou, o Grigoric tem bispo D7, exclama duas, indo pra cima do peão de G, e se G5, que seria o melhor lance aqui da posição, bispo G4, ó, e as pretas encontraram forte contra-jogo, né? As pretas vão ficar com um peão a menos, mas com um bispo bom contra um bispo mau. Vamos ver como é que seguiria, né? Por exemplo, peão toma, bispo por F3, e a gente tem um tema do bispo bom, aqui ó, os peões nas casas claras são alvos, e aqui um bispo mau tendo que defender, além de tudo as pretas têm o domínio da coluna A, e pelo preço de um peão tem um forte contra-jogo, podem passar depois a torre aqui por trás do peão e realmente colocar muita dificuldade aqui na partida, tá? Os computadores consideram essa posição como equilibrada, igualmente boa aqui para os dois lados. Por isso, genial aqui esse lance e genial o bispo E2 do Karpov. O Grigoric segue com torre A8, lance 38 feito. E agora o Karpov captura em C4. O que está acontecendo? Por que ele não capturou antes e agora ele captura aqui em C4, Rafa? Não entendi. Ele primeiro tira o bispo, ó. Tira o bispo, torre A8, agora sim eu tomo. Por quê? Porque agora não tem bispo D7. Olha que legal, né? Fantástico aqui, Karpov sendo Karpov, sutilezas aqui que fazem toda a diferença. É difícil de entender, né? Bispo E2, depois bispo por C4, tá explicado, né? Tá explicado. A partida seguiu aqui com bispo A4 e o Karpov agora então vai querer comprovar sua técnica, segue com bispo B3, bispo toma, torre toma, vamos ver esse final, portanto o Karpov com um peão a mais, será que é possível levar isso daqui para uma vitória? Vamos ver, torre C8 pressionando o peão de C, rei G2, H5, temos aqui peão toma, e agora torre B6, deixando o peão de C3, indo pra cima do peão aqui de D6, temos torre por C3, torre por D6, o bispo está atacado, o rei vem pra casa de G7, e o Karpov não apenas tem um peão a mais, não é um peão qualquer, é um peão passado aqui na coluna D, Karpov segue aqui com torre C6, vamos trocar torre? Nada disso, torre D3 evitando as trocas e agora torre C7. Aqui colocando pressão no peão de F7 e também preparando a torre aqui para dar suporte na casa de D7. Rei G6 foi jogado, torre aqui em C8, agora nós temos bispo G7, torre C6, cheque, olha, é bem Karpov isso, né? Joga aqui, joga lá, vai fazendo um cubo mágico aqui, né? Rei H7, cavalo G5, cheque, rei G8, torre C8, cheque, bispo F8 e agora a torre C7, pressão para cima do peão de F, F6 praticamente forçado, cavalo ganhou um excelente posto aqui na casa de E6, o bispo vai para segurança em H6 e torre D7, mais uma vez dando suporte aqui para o peão avançar. Torre D2 foi jogado e agora o Karpov não quer que essa torre fique incomodando aqui na coluna D. Rei F1, exclama, vai levar o rei ali para perto da torre. Torre D1, cheque, rei E2, torre D2, cheque, rei E1, aqui ó, encostando agora na torre. A torre se incomoda aqui, torre C2 e agora D6 disparando com o peão passado. Torre C1, cheque, o rei vai para E2, torre C2, cheque, o rei volta para F1. E agora a torre C6, né? Então o Karpov foi bem sucedido em tirar a torre lá de D2. E agora joga com rei G2 aqui. Torre B6 foi jogado, mantendo aqui o olho no peão. E o Karpov segue agora com o lance cavalo C7, permitindo torre B7. E agora? Karpov faz um lance de arremate aqui nessa posição. Se você quiser dar pause nessa posição, tem vários lances bons, tá bom? E se você encontrou aqui, por exemplo, torre cheque, é um excelente lance, né? Seguido aqui de torre H8, por exemplo, seria um excelente lance. Se você encontrou rei H3 aqui, melhorando a posição do rei, tá bom, rei F3, né? Bacana também, parabéns. E se você encontrou cavalo D5 aqui, parabéns também, ó, um excelente lance, praticamente um lance de arremate. E nessa posição, Grigoric abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha que ataque legal, né? O peão de F6 está atacado, a torre de B7 está atacada. Não dá para defender tudo, seria praticamente forçado capturar a torre. Mas aqui o Karpov ganha mais um peão com cavalo por F6 e cavalo por D7, né? Ô Rafa, as pretas aqui recuperam o peão com rei E6. Não. Pensa mais um pouquinho, você já vai descobrir por que não, né? Pensa mais um pouquinho, você já vai descobrir por que não. Bonita a posição, né?
E eu espero que você tenha encontrado, né? Se rei E6, cavalo por E5, exclama, né? Exclama. E aqui é o seguinte, se rei por E5, o peão avança e o bispo não tem a casa de G5, legal, né? E aqui se rei por peão, cavalo F7 cheque e cai o bispo na sequência. Bonito demais, né? Bonito demais. Anatoly Karpov aqui, realmente, o homem que botava medo no Bobby Fischer. E aqui a gente tem o relatório aqui do chess.com. 91,3% de precisão para o Karpov, 88,2% para o Grigorich. Em termos de média de perda de centipono, que é um outro indicador muito legal, o ACPL, o Karpov fez um ACPL de 16 aqui, o que é digno de super jogadores, é uma média, é uma pontuação conseguida por jogadores como Magnus Carlsen hoje em dia, uma perda média de centipeões de 16, significa jogar quase igual aos computadores aí. Tá bom, galera? Beleza, espero que vocês tenham gostado aqui. Mais uma vez, relembrando aí o convite, 9h15, hoje às 21 horas e 15 minutos, grande mestre André Diamante vai estar aqui com a gente ao vivo, tá bom? Você está convidado, te vejo em breve. Valeu, galera, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!